Fala, meus queridos, beleza? Galera, bora para mais uma aulinha de biotecnologia agrícola. Hoje vamos compreender como que é feita a produção massal, certo, de um produto à base de micro-organismos, que no nosso caso aqui é o tricoderma. Ou seja, como produzir de forma escalável, semi-industrial, para se ter altas quantidades de produto à base de micro-organismo, à base de tricoderma. Como que é feito esse procedimento? Como que a indústria opera nessa forma para se ter a produção e se chegar num produto para ser comercializado, para que ele possa ter uma rede de distribuição e assim atender muitos clientes, certo? Para ser aplicado nas culturas. Primeiramente, vamos relembrar aqui, né, o que é o tricoderma, para quem não está se recordando, né? Lembrando que ele é um fungo, né, um micro-organismo do solo. Ele cresce facilmente em condições favoráveis, como temperatura de 25 até 30 graus, 35, um pH mais neutro. Onde ele encontrar matéria orgânica, ele já vai começar a crescer. E ele é um micro-organismo muito eficiente para a agricultura, para o controle biológico, pois ele controla outros micro-organismos, por competição, parasitismo, indução de resistência na planta e assim por diante. Beleza? Aqui a gente consegue ver esse micro-organismo, né? Ele tem uma coloração mais esverdeada, um pouquinho mais amarelada, ali voltado para o creme também. Então, ele cresce facilmente nessas fontes de matéria. Só lembrando que o fonte do nosso estudo aqui está no livro do Tricoderma, né? Deixa eu pegar para vocês verem aqui, mostrar. É um livro que eu uso muito para estudar, vocês podem usar ele também para dar uma olhada. Aqui, ó, Tricoderma. Um dos autores aqui é o Sérgio Mazaro, né, meu professor aqui na universidade. Eu tenho muito orgulho de estar em contato. Então, esse é um livro que vocês podem estar utilizando para estudarem também, para aprender mais, tá bom? Voltando aqui, então, como que a gente vai ter nosso produto à base do tricoderma? Para a produção. Só desculpa que eu tô com resfriadinha ainda, galera. Para a produção desse micro-organismo, tem algumas formas: sólida, semissólida e líquida submersa. A forma sólida eu nem trouxe aqui para vocês, mas eu vou comentar bem rapidinho para vocês compreenderem como que é. A sólida ela é uma fermentação onde tem resíduos de muitas vezes de origem agroindustrial, como farelos de soja, trigo e assim por diante, que são ricos em nutrientes. Então, e outros resíduos também, não somente esses. Então, uma grande variedade, né, de possibilidades para a gente estar utilizando. Mas esses micro-organismos ficam em contato com esses resíduos sólidos, ficam lá guardados numa prateleira, lá em determinadas condições de temperatura, variação de umidade e tal, fica lá por bastante tempo, dentro de uma sala gigante, guardado na prateleira, crescendo. Só que isso leva tempo, pode levar até 2 semanas, ou seja, 15 dias. Então é demorado para se ter um produto, se ter uma grande quantidade desse produto com fermentação sólida. Por isso eu nem trouxe para vocês. É um meio de produção, só que é um meio mais demorado, certo? E eu foquei mais aqui na produção líquida submersa, na qual a gente vai ter o processo todo acontecendo dentro de um bioreator para o crescimento desse micro-organismo. Então, para a gente chegar nesse produto aqui, que tem uma formulação de massa úmida, né, molhável, a gente vai passar por um processo de produção através de bioreatores. Olha só, aqui tem uma imagem, né, que eu trouxe para vocês, que é de autoridade lá do livro, né, do Tricoderma. E olha só como que isso é feito. Eu vou comentar um pouquinho para vocês compreenderem. Primeiramente, a gente pega, né, a fonte de micro-organismo lá do meio de cultura, replica ele, né, para os L-, com agitação, para eles aumentar as suas colônias ali nesse meio, para que assim depois a gente passe aqui para o 3, que é um mini bioreator, digamos assim, de pequena escala, né, para que ele possa aumentar a quantidade de micro-organismos nesse meio líquido. Então, dentro desses reatores, dentro de todos eles, de forma geral, tem uma coisa principal que é a base de tudo: o meio de cultura, o meio nutricional, com fontes de carbono, nitrogênio, hidrogênio, potássio e outros componentes, para que o micro-organismo possa crescer e se alimentar. Então, essa fonte nutricional é extremamente importante para garantir a viabilidade do crescimento desses micro-organismos. Tá, mas o que a gente vai ter aqui dentro?
Olha só. Aqui dentro, o que a gente tem? Temos células, certo? Do micro-organismo, do nosso tricoderma, que está agitando aí dentro a uma dada temperatura, com fontes nutricionais. Isso aí está agitando a X RPM. Não pode ser uma agitação muito grande que vai danificar as células, vai acabar matando os bichinhos, né? Então, é tudo controlado, com uma oxigenação adequada. Dentro dessa mistura a gente tem células, tudo que foi comentado, tem conídeos e tem micélios. O que são os conídeos e micélios? São as fontes reprodutoras. A partir deles, vai ter-se a disseminação das células, formação de esporos, para aumentar a quantidade de micro-organismo no meio. Ou seja, a forma que ele vai estar se reproduzindo nesse meio, através dos conídeos e dos micélios, vai estar disseminando os esporos, as células nesse meio e aumentando cada vez mais a quantidade. Pois cada célula que se tem aí dentro, nova, gerada, ela entra em contato com o nutriente, se alimenta, se reproduz. Então, pode ser uma escala de PG, por exemplo, 2, 4, 8, 16, 32, 64, assim por diante. Depende muito da condição do meio, né? Mas a tendência é para crescimento nesse sentido. E olha só, a partir desse pequeno bioreator, a gente passa para um bioreator de piloto, né? De 100 a 200 litros. Aqui é maior o volume. Com as mesmas condições, a gente só alterou a escala, beleza? Alterou um pouco alguns parâmetros, mas não muita coisa. Só aumenta o tamanho, né? A escala do recipiente, do meio de produção. E temos que o tempo todo ficar atento aos indicadores de temperatura, de concentração, de oxigenação, né, de agitação. Está o tempo todo olhando para esses indicadores para a gente estar acompanhando esse crescimento. E periodicamente tirar amostras desse meio. Desses bioreatores tem algumas partes que você consegue tirar uma amostra. Aí você leva lá para o laboratório, né, para uma sala apropriada, e faz a replicagem no meio de cultura para ver como que está crescendo. Qual que é a quantidade de micro-organismo que a gente tem por litro, por ml desse produto. Essa é uma parte muito legal, porque quando a gente pega uma amostra desse bioreator, você vai conseguir compreender, através do volume, a quantidade de células, de esporos, de conídeos que você tem por ml. Então, eu vou lá, eu enfio um copo lá dentro do meu bioreator. Não é assim, né, galera? Eu tô brincando. É uma amostra que se tira com um equipamento específico. Tira uma amostra lá, pega uma quantidade, coloca numa plaquinha lá de Petri lá, e eu faço a contabilidade, certo? A quantidade de esporos de células que eu tenho através dos litros, microlitros. Faço tudo uma regrinha lá de cálculozinho que eu consigo chegar na concentração de células por ml. Depois, isso aqui vai ser secado, certo? A gente vai ter massa seca desse produto. E olha o que a gente tem dentro do bioreator. Olha só que legal, galera. Que massa isso. É muito bacana. Ó, temos aqui no conídeos submersos, que são essas bolinhas, né, que são fontes, né, de reprodução. São células que estão ali para se reproduzir. Tem os clamidosporos no B. No C temos os micélios, né, fonte reprodutora. E no D temos o microescleróides, certo? Que são as fontes de crescimento desse micro-organismo. Então, ele se espalha ali dentro desse meio de mistura, desse bioreator, e se desenvolve muito bem. Aqui a gente tem alguns gráficos, tabela, né? Umas tabelas, com os indicadores dessa reprodução. Ó, temos resultados, né, do custo de produção do microescleróides, né, do tricoderma, informação líquida submersa usando o bioreator com agitação mecânica. Então aqui temos o custo, né, na primeira linha, depois temos o tempo curto de fermentação de 3 a 4 dias, olha só que é um tempo bem curto, né, até 5 dias. Se fosse uma fermentação sólida, seria 15 dias, cara, é muito demorado, poderia ter um rendimento até menor, né, dependendo do meio que está. Alto rendimento de microescleróides, né, 1 vezes 10 na oitava ms por litro, ou seja, biomassa seca. A cada litro temos 30 gramas de biomassa seca. Então é uma quantidade bem relevante, porque, cara, biomassa seca, quando você seca eles assim, é tipo uma farinha, sabe? Uma farinha branca. É uma farinha de células, né? De micro-organismo.
Então 30 gramas por litro é um bom rendimento até. Tolerância à dessecação, né? Que a gente consegue ver. A excelente vida de prateleira de 4 graus Celsius, né? A mínima de 6 meses a 28 graus Celsius. Ó, com 4 graus Celsius, a gente consegue ter 12 meses, né? Eficácia do biocontrole. Excelente conídeos oriundos da microescleróides são produzidos no próprio local em que são aplicados. Então, quando a gente aplica esses produtos, ele já produz, né? Os conídeos já vão aumentando, já vão ramificando, entra em contato ali com matéria orgânica, já vai crescendo novamente e o bichinho vai se espalhando ali na agricultura que a gente está aplicando, né? E aqui a gente consegue ver o rendimento que a gente teve com vários testes que foi feito através da concentração de glicose, né? Com concentração de carbono. Aqui a gente consegue ver a diferença que se teve. Então, olha só, no meio líquido, né? Foram 6 ensaios de meio líquido, com concentrações de glicose diferentes, carbono, e olha só, conídeos submersos, a quantidade que a gente teve. Então, a gente teve a maior quantidade de conídeo submerso, que é 32,1 vezes 10 na 10 por litro de conídeos submersos, foi através da, aqui ó, concentração de glicose, 16,6 gramas por litro, né? Aqui do ácido casaminos, 3,4 gramas por litro, carbono, concentração de carbono para nitrogênio 30 para 1, tivemos a maior concentração de conídeo. Ah, não, perdão, galera, perdão. Eu não vi aqui embaixo, aqui no 6. Ah, olha, eu estava descuidado. Aqui no 6 a gente teve uma maior concentração de conídeos submersos, que foi de 49,9, né? Conídeos por vezes 10 na décima por litro. Então, olha só. Concentração de glicose. Mas vai dar uma pequena diferença de porcentagem aqui. Porque 16 para 32, 81 para 49. Então, tivemos 81 gramas de glicose por litro na concentração. Ácido casamino, né? 9 gramas por litro. Carbono, 36 gramas por litro. Razão de carbono para nitrogênio, 50 para 1. Então, tivemos a maior concentração de conídeos. Aqui, no caso dos microescleróides, tivemos a concentração de 48 vezes 10 na sexta por litro. Então, olha só. Aqui as concentrações de glicose, ácido casmino, carbono, razão da carbono nitrogênio. A gente consegue ver uma concentração de 48,3 microescleróides por litro, né? Então, a gente consegue acompanhar todas essas concentrações e como que elas influenciam na produtividade. Galera, de forma geral, resumindo, é assim. Determinadas concentrações de produtos, de substâncias que estão ali dentro, eles podem inibir ou favorecer o crescimento de um micro-organismo. Por exemplo, uma alta concentração de substrato pode ser um inibidor. Por mais que eu tenha muito alimento ali, ele pode inibir o crescimento de um micro-organismo. Se eu tiver uma alta concentração de oxigênio, uma alta concentração de um ácido ou de uma base, tudo isso interfere na produtividade do meio, certo? Então, esse estudo foi analisado com 6 testes, variando as concentrações de glicose, de ácido, de carbono, para ver como que seria o desenvolvimento desse micro-organismo. Em cada concentração e condições, teve-se o melhor desempenho para a formação, por exemplo, de conídeos, de micélios e de células, e assim por diante. Então, esses estudos sempre são feitos. Analisar concentrações para ver como que eles interferem no crescimento do micro-organismo. Beleza, meus queridos? Então, essa foi a nossa aula para a gente compreender como que é feita a produção dos produtos, né, na base de tricoderma para ser aplicado na agricultura. A gente conseguiu ver que eles são produzidos em bioreatores, né, tem as concentrações, como que eles crescem, tudo. E foi um rápido bate-papo, né, não foi uma aula tão longa, eu quis trazer um negócio mais sucinto aqui para vocês compreenderem como que é feito mesmo. Mas se vocês quiserem saber mais a fundo, com detalhes, sobre crescimento microbiano, reprodução e biotecnologia agrícola para aplicar na agricultura, temos o nosso site, nossa plataforma lá, bem completa, com muitas videoaulas, que você tem acesso a tudo isso e muito mais.
para que você possa compreender como que o controle biológico age, quais os produtos que a gente tem, como que eles podem trazer melhorias para a sua lavoura, para a agricultura de forma geral. Então, quais as inovações, as vantagens dentro do contexto da biotecnologia agrícola, no controle biológico, para a produtividade das nossas lavouras. Beleza? Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários, deixa seu like, que é muito importante, e a gente vai conversando muito mais. Se inscreva no canal também. Beleza, meus caros? Então se cuidem. Um grande abraço, tchau, até a próxima.